Só o seguinte, então o advogado César Bittencourt assumiu a defesa de Mauro Cid na noite do dia 15. É a segunda troca na defesa do vejam só a palavra, né? A função dele, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Então esse advogado é o terceiro, né? É a segunda troca que acontece. E ele declarou que Cid é um oficial, abre aspas, para o advogado, que cumpre ordens acima de tudo, fecha aspas, e que militares também cumprem ordens ilegais e injustas. Eu vou trazer daqui a pouco mais trechos, né, dessa entrevista, né, e nesse caso aqui essa parte foi, né, dada ali à Globo News. Eu tô dizendo isso aqui no canal, quem acompanha há mais tempo sabe, porque muitos chegam, né, e às vezes não conhecem aí do que eu falei, não tiveram acesso a semana passada, retrasada, mas desde que alguns escândalos envolvendo o nome de Mauro Cid, são vários, né, que escândalos começaram a surgir, eu alertei aqui no canal, né, o Mauro Cid, além de ajudante de ordens, é militar. E militar tem a disciplina de ser muito ali, inclusive fiel. Falou, opa, se mandar eu obedeço. Né? Então o militar é, né, por si só, naturalmente, né, e é ensinado para eles, muito disciplinado. E o Mauro Cid, além de militar, estava na função ali de um ajudante de ordens. É por isso que Bolsonaro colocou ele. Porque sabia também, peraí, eu vou colocar alguém aqui que vai ser fiel, que vai ser leal, disciplinado e que vai fazer aquilo que de fato eu pedi e mandar. Então eu sempre alertei isso aqui lá atrás, por quê? Porque o Mauro Cid, né, sendo um militar disciplinado, não agiria por conta própria. Ele só agiria nessas várias frentes, aí, cartão de vacina, questão de joias, envolvendo a questão ali, né, de conversa com gente com delírio golpista e tudo mais. Né, o Mauro Cid, é claro que ele agiria a partir de ordens, né, dadas por quem? Quem que era o chefe de Mauro Cid? Bolsonaro. Então, a função dele, ajudante de ordens, militar, disciplinado, né? Alguém acha que ele ia cometer algum crime, né, que não fosse por ordem, né, do chefe, no caso de Bolsonaro, alguém acha que ele nessa função ia cometer crime por vontade própria ou atendendo ordens de outra pessoa? Então é claro que Bolsonaro está envolvido nisso aqui. E o fato agora do advogado dizer que ele, alguém que apenas cumpria ordens, mesmo ordens ilegais que o militar cumpre e tudo mais, né, tem também uma estratégia talvez de que, peraí, sabe que o seu cliente está enrolado e já vai para uma estratégia tentar reduzir a pena na hora da dosimetria ali, né, de falar, peraí, não, mas ele, né, tem culpa, mas como ele apenas cumpria ordens, a pena para ele vai ser menor do que de quem dava ordens aqui. Então, né, pode ter uma estratégia nesse sentido. O Bittencourt também diz que Cid é um grande injustiçado. Ele deve se encontrar hoje, inclusive, com o militar para definir uma estratégia de defesa. Lembrando que o Mauro Cid está preso desde maio. Ele é suspeito, vamos chamar assim ainda, que não foi condenado, de participar do esquema de desvio e venda de joias recebidas pela presidência e adulteração de certificados de vacina. Vamos aqui agora ao que disse o advogado. Abre aspas para ele. Ordem ilegal, ordem injusta, militar cumpre também. Acho que não pode cumprir ordem criminosa. Vamos avaliar onde apareceu a ordem criminosa. Se apareceu, se ele tinha consciência disso, mas são questões de foro íntimo, ou seja, aqui também tem até uma estratégia do tipo, não, ele, né, pode ter cometido alguma ordem ilegal, né, alguma ordem injusta, mas criminosa. Será que ele tinha consciência de que estava cometendo um crime? Então ele pode ir numa estratégia de alegar que o seu cliente não tinha consciência de que aquilo que ele estava fazendo era um crime, e por receber ordens, apenas cumpria aquilo que recebia. Tem outra parte aqui, vejam só. Disse o advogado, alguém mandou, alguém determinou, ele é só o assessor. Assessor cumpre ordens. Vamos examinar os fatos, saber quem é quem, até onde vai a responsabilidade de um e de outro. Outro quem, advogado? Né, fica meio que implícito aqui, tá falando de Bolsonaro. Quando o advogado fala que o Mauro Cid era assessor e que assessor cumpre ordens, ele era assessor de quem? Né, assessor do presidente dos Estados Unidos, do Japão, assessor de Bolsonaro. Então, assim, cumpre ordens de quem? Do chefe. Quem que era o chefe? Bolsonaro. Então, aqui o advogado, né, de uma forma sem citar o nome, tá falando de Bolsonaro. Por isso que eu falo assim, a família deve ter olhado para essa entrevista aqui com muita preocupação e disse mais, né, que ele, o Mauro Cid, é um grande injustiçado, está indevidamente recolhido no exército. É absurdo que esteja trancafiado dentro de uma cela dentro do exército. Aí ele, né, você pode achar que isso aqui é um absurdo, discordar do advogado faz parte, mas ele como advogado tem que lutar pela soltura do cliente, então é um argumento compreensível pelo papel que ele desempenha aqui. E sobre delação, né, que seria o Mauro Cid, por exemplo, abrir o bico, delatar para negociar a redução na pena e tudo mais.
Aí o advogado disse: sou crítico à delação. É uma aberração, na verdade. Sim, muitos advogados são contrários à delação, enfim, é uma questão bastante polêmica no meio jurídico. Voltando aqui, ele diz então que é crítico, considera que é uma aberração, mas se for necessário, a gente não abre mão. Guerra é guerra, né? Vamos fazer o que for necessário. Aqui finaliza. Agora a pergunta é: guerra contra quem, César, que é o nome do advogado? Contra quem dava as ordens que o Mauro Cid apenas cumpria para fazer as coisas ilegais e que eventualmente ele não tinha consciência de que eram coisas criminosas? Então vamos ver e vamos fazer o que for necessário para quê? Óbvio que aqui ele está falando na função de advogado do Mauro Cid, que está disposto a fazer o que for necessário para ajudar o seu cliente. E nesse caso tem uma pessoa que, insisto, que para aliviar a barra do Mauro Cid, alguém vai ter que vai ter que colocar nome de pessoas. E o nome, para mim, de Bolsonaro não vai ter como fugir aqui, caso o advogado queira fazer o que for necessário, nas palavras dele, para ajudar o seu cliente. Pessoal, então é isso, Eu fico por aqui. Quem puder, compartilhe, espalhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.